Boa noite, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, final de semana tivemos um culto abençoadíssimo. Tivemos muitos visitantes, uma quantidade muito boa de visitantes aqui domingo passado na igreja. E o Senhor nos deu uma palavra muito interessante sobre admoestação. Quem avisa, amigo é. E nós lançamos uma pergunta para a igreja: amar é você se calar diante do erro do outro, para não ter problema, para não ter conflito com o outro, para não ofender o outro? Ou amar é você ter a coragem de falar com o outro sobre os seus pecados, para que o outro possa rever os seus caminhos e ter a oportunidade de abandonar os seus pecados e se consertar com Deus? Então nós falamos sobre essa temática, que o apóstolo Paulo ele falou com a igreja de Corinto sobre os pecados da igreja de Corinto. Às vezes coisas que a gente tem dificuldade de falar, são coisas assim mais difícil tratamento, Paulo não tinha, a gente tem aquela coisa que tem que falar com dedos, Paulo não, ele falou de incesto com a igreja. 1 Coríntios 6, ele fala sobre toda imoralidade. 1 Coríntios 6 é um capítulo destinado a falar de imoralidade sexual, heterossexual, homossexual, tudo que é tipo de imoralidade. E o apóstolo Paulo diz ainda assim: o corpo é o templo do Espírito Santo, Todo pecado que você comete fora do corpo é uma coisa, agora aquele que peca sexualmente peca contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Ou seja, esqueceis que fostes comprados por alto preço e que não sois mais de vós mesmos. Então ele trabalha essa questão dos pecados sexuais a fundo. E ali, irmãos, em 1 Coríntios 6, ele não somente fala da homossexualidade, mas ele fala da parte passiva e ativa da homossexualidade. Se você olhar ali, tem o versículo que trata sobre esse assunto, ele fala pormenorizadamente. Por quê? Porque os gregos, como eu disse no domingo, eles eram muito promíscuos, Havia ali um templo, a deusa Diana, com 2.000 prostitutas que elas desciam, faziam orgias lá embaixo na cidade, levavam as pessoas para o templo, e essas prostitutas iam se convertendo, assim como os homossexuais também iam se convertendo. E aí o evangelho chegava na vida deles e falava: isso aqui tudo vocês fizeram no passado, mas agora vocês são de Jesus. Tudo isso ficou no passado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então nós entramos a fundo nessas questões e falamos sobre os enganos que hoje estão dentro da igreja de Cristo. Irmãos, tem muito crente enganado dentro da igreja, E falamos também que hoje o mundo trabalha para forjar em nós, crentes desse tempo, um espírito de covardia, onde a gente fica com medo de falar a verdade, de dizer que pecado é pecado, de falar para aquele que está no pecado que o que ele está cometendo é pecado, porque senão nós podemos ser penalizados, perseguidos, presos, enfim. O mundo ele está tentando oprimir a igreja para calar a boca dos crentes, só que em nome de Jesus isso não vai acontecer, Deus nos deu espírito de ousadia, de poder, de moderação, para que nós possamos ir e pregar a verdade em amor, amém, igreja? Pregar a verdade em amor. E eu quero abrir aqui o nosso culto lá, lendo em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Eu mandei essa reflexão hoje de manhã para os grupos e para as pessoas que estão nos meus contatos, aonde fala da promessa da vinda do Senhor. E diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, está chegando o dia, o grande dia da volta do Senhor, e nós temos que entender que às vezes as pessoas acham que isso não vai acontecer. Eu já vi pessoas dizendo assim: não, mas desde que eu me conheço por gente, estão falando que Jesus vai vir, ele não veio ainda. Ele não tem que vir no nosso tempo, irmãos. Ele não tem que vir na hora que a gente acha que ele tem que vir. A gente tem que entender o seguinte: a vinda do Senhor, a volta do Senhor, ela não é uma possibilidade, é uma certeza.
A Bíblia não diz, olha, quem sabe, talvez o Senhor virá. Não. A Bíblia diz, o Senhor virá. O dia e a hora ninguém sabe, mas Ele virá. Nós temos que entender que Ele virá, né? Seja para levar os vivos que estiverem aqui ainda nesse mundo, através do arrebatamento, ou para ressuscitar os que morreram firmados nele, mas Ele vai voltar para levar a igreja. Isso a gente não pode perder de vista. A palavra de Deus diz que às vezes alguns acham que está demorando, né? Existem aqueles que se entregam ao cúmulo da fé, descrendo da volta do Senhor, e existem aqueles que, mas está demorando. Por quê? Porque às vezes o justo, ele vê a tragédia, ele vê a catástrofe, ele vê a calamidade, ele vê o mal proliferando e prevalecendo nos governos humanos, né? E quando a gente fala de governança humana, a gente olha assim para a governança do nosso país, por exemplo, e eu vejo que muitas pessoas ficam desanimadas quando olham para a governança do nosso país nos dias atuais, porque infelizmente a política no Brasil, ela está uma vergonha, né? A gente olha hoje para o nosso ministro de Justiça, o ministro da Justiça, e aí você olha o histórico dele, ele tem um processo, está respondendo um processo no Tribunal de Contas do Maranhão, aonde foi tirado dos cofres públicos 9 milhões e 300 mil reais para a compra de respiradores na época da pandemia que nunca chegaram. E esse é o ministro da Justiça que nós temos, né? Nós temos um presidente que foi condenado em todas as instâncias por causa de escândalos de propina envolvendo questões relacionadas à Lava Jato. Porém, o Superior Tribunal, né, do Brasil entendeu que o Fórum de Curitiba não era competente para julgar sua causa, e simplesmente por 8 votos a 3 o Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações. Ele saiu da prisão para ser presidente do Brasil. E aí a gente olha, irmãos, eu fico olhando essas questões. Quantos aqui já leram aquele livro O Príncipe de Maquiavel? Alguém já leu, Jonas? Então, se eu falar aqui, você já vai saber o que eu estou falando. Irmãos, esse livro, ele foi escrito com o propósito de ensinar os governantes a conquistar a soberania de governo e não perder mais, né? E é uma coisa interessante, que no ensinamento do livro está assim: a soberania da conquista, ela vem através da astúcia e da traição, e você perpetua o poder através da mentira e do homicídio, e você perde o poder através da compaixão e da lealdade. Em outras palavras, se você quer se manter no poder, se você quer conquistar o poder, você tem que ser uma pessoa sem escrúpulos, você tem que ser uma pessoa que trai, você tem que ser uma pessoa que mente, você tem que ser uma pessoa que mata, se necessário for, né, para que você tenha o poder. Você só não pode ceder à compaixão e nem à lealdade. E dentro do livro, a pérola, vamos dizer assim, a regra de ouro do governante ou do príncipe é nunca oprimir o povo, sempre mantenha o povo do seu lado, porque o povo precisa ver no príncipe ou no governante alguém que lhe dá segurança e estabilidade, suprindo as suas necessidades mais básicas e levando o povo sempre a acreditar que ele é dependente do Estado. Estou certo ou não, Jonas? Essa é a ideologia do livro. Você quer se perpetuar no poder? Traia, minta, roube, mate, né? Tenha duas caras. No momento você se mostra uma pessoa sensível, no outro momento você se mostra cruel. O livro fala disso, irmãos, que o governante, ele tem que ser sensível num determinado momento, e no outro momento ele tem que ser extremamente cruel, agressivo, né? Impiedoso, né? Ele tem que ser duas caras, ele tem que fazer bem essa função, e ele tem que ter o povo nas suas mãos. E eu fico preocupado, irmãos, porque às vezes eu converso com algumas pessoas, como eu conversei hoje com um camarada que corta meu cabelo. Ele falou: nossa, mas o preço das coisas até que está legal. Eu falei: pois é, eu não me baseio pelo preço do arroz, do açúcar, do feijão. Agora eu quero que você observe os valores.
que constroem caráter. Como é que está o nível de educação no Brasil? Como é que está a questão de se primar por preservação de valores que formam eticamente e moralmente um bom caráter? Valores como fidelidade, lealdade, valores como aqueles que nós defendemos na Bíblia. Como que está isso no Brasil, né? Então hoje a gente vê, se você pega as estatísticas, por exemplo, vamos falar de educação, 50,23% dos jovens de 25 anos para cima terminaram o ensino médio, só 53%. Aí quando você vai para o nível superior, 19,75% mais ou menos é o número que conseguiu fazer uma faculdade. Ou seja, a educação, o nível de educação no Brasil está lá embaixo, e ninguém está interessado nisso. O que está interessado é, toma um pacote de arroz, toma um pacote de feijão, dependa do estado, pega uma cesta básica, acomodar a pessoa e fazer a pessoa ficar cada vez mais dependente do estado. A igreja, irmãos, ela tem que refletir sobre essas questões. Às vezes a gente olha para todas essas questões e a gente vê o ser humano tramando, arquitetando aquilo que é mal e prevalecendo, e às vezes a gente fala: Jesus, volta logo, Senhor, porque está difícil viver assim. Quem é justo, quem vive dentro da vontade de Deus, quem prima pelos valores de Deus, sente, irmãos, indignação. Sente indignação quando o seu filho vai para a escola e ele lá é ensinado que com qualquer idade, por mais infantil que ele seja, ele pode escolher se ele vai ser homem ou mulher. Uma criança, irmãos, não escolhe nem o que ela vai comer. Ela não tem capacidade de escolher nem o que ela vai comer, aonde ela vai, como que ela vai escolher. Questão de sexo, a gente entende à luz da Bíblia que Deus já fez o ser humano definido homem e mulher, porque diz a palavra de Deus: Deus criou macho e fêmea, homem e mulher, né? Aí você vê essas coisas acontecendo. Irmãos, eu vi uma matéria hoje que me deixou estarrecido, de uma pessoa trans. Quando eu falo sobre essas questões, irmãos, eu estou falando da ideologia, eu não estou falando contra a pessoa, contra o ser humano. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Estou falando da ideologia maligna, né? Porque existem muitas pessoas trans aí fora, homossexuais e gays, que são sensatos e ponderados e até defendem os princípios da Bíblia. Alguns dias atrás eu vi vários gays, homossexuais, defendendo o pastor André Valadão, dizendo que o que estão fazendo com ele é uma perseguição religiosa, porque ele está pregando o que está na Bíblia. Entende? Então essas pessoas se levantaram para defender e dizendo: não, eu sou homossexual, mas o que ele disse na Bíblia não está contra o que a Bíblia diz. Ele está certinho em falar e pregar a verdade. Se nós vamos aceitar ou não, isso cabe a nós. Olha só o bom senso dessas pessoas. O problema muitas vezes não é o homossexual, o problema são os grupos militantes que usam essa causa para criar divisão entre as pessoas. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? São esses grupos militantes políticos que trabalham isso através do ódio, através da perseguição, querendo criar conflito, contenda entre as pessoas, procurando propagar essa ideologia e implantar isso à força, goela abaixo. E isso, irmãos, isso é errado, essa postura é errada. Eu sei que o que eu estou falando aqui está sendo gravado, e é claro, tudo que vai para o YouTube, em algum momento alguém vê. Então o que eu estou falando aqui, eu não estou falando nada contra ninguém, né? Eu estou falando contra o sistema e contra uma atitude errada de pessoas que querem, de forma arbitrária, introduzir uma ideologia e doutrinar crianças, né? E isso, irmãos, nós como igreja, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar, né, que alguém venha dizer para o nosso filho que ele pode escolher o sexo dele. Nos Estados Unidos tem um estado em que a criança, acho que não sei se a partir dos 12 anos, se ela chegar para o pai e para a mãe e disser assim: eu quero mudar de sexo, se o pai não aceitar, o estado tira a guarda daquela criança, daquele pai. Vocês conseguem entender isso?
ou seja, o desejo humano, a vontade do ser humano, está acima, irmãos, do que é sensato, do que é correto, do que é justo, né? O que é justo é que um pai e uma mãe eduquem o seu filho e tenham a guarda dele e tenham o direito de ensinar o que é certo e o que é errado para o seu filho, até que ele se torne maior, até que ele tenha a maioridade e decida o que ele quer fazer da vida. Mas o Estado interferir, o Estado tirar a guarda dos pais, né? Porque o pai e a mãe não querem aprovar aquilo que o filho deseja. Então nós estamos vendo um mundo onde o desejo, a vontade do ser humano, ela está sendo colocada acima de princípios e valores que constroem caráter. Então fidelidade, hombridade, justiça, tudo isso fica em segundo plano diante da vontade do ser humano. Pode ser a vontade mais absurda, pode ser a coisa mais doentia, né? Mas aquilo vai ser colocado acima. E o que eu ia falar que eu achei absurdo, irmãos, que eu vi uma matéria de uma pessoa trans que disse o seguinte, que ele vai tentar é um homem, né? Um homem que se transformou, está com aparência de mulher, e ele vai tentar colocar um ovário, presta atenção, ele vai tentar colocar um ovário para que ele possa ser a primeira pessoa trans a gerar um bebê. Então a loucura já começa por aí, né? Mas ela não para aí, né? Aí ele diz o seguinte: eu quero ser a primeira pessoa trans a gerar um feto, e depois que eu gerar esse feto, eu quero abortar. Você consegue entender o nível da loucura, né? Isso não é normal, irmãos. A pessoa ela quer fazer todo um procedimento para ter um ovário, para gerar uma criança, e depois que a criança estiver no ventre, essa pessoa vai lá e vai abortar a criança. E os irmãos acham que alguém vai contra isso? É perigoso tudo isso ser aprovado tranquilamente. Agora, se você vai e fala de Jesus, se você vai e proclama o Evangelho para alguém, você é visto como alguém que está fazendo algo errado. Então nós precisamos entender que o mundo, né, ele está caminhando numa visão doentia de vida, e nós precisamos estar firmes na palavra de Deus. E aí a gente fala: mas Senhor, o Senhor não vai voltar? Aí Jesus diz assim para nós, que o Senhor é longânimo. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você hoje? Eu sei, filho, tudo isso é terrível, é horrível, é absurdo, mas eu ainda amo as almas que estão nesse mundo. Eu ainda quero salvar o mais perdido pecador. Eu ainda quero ter para mim aquele que está mais afundado no pecado. Eu quero salvar essa pessoa. Então o Senhor está dizendo para mim: tenha paciência e trabalhe proclamando a salvação aos perdidos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para mim: tenha paciência, mas proclama o Evangelho. Amém, igreja? Tenha paciência, mas anuncie a salvação a quem não tem salvação. Porque à medida que você anuncia a salvação ao perdido, você está abreviando a volta de Jesus. Sim ou não? Quem quer que Jesus volte mais rápido? Então pregue bastante o Evangelho, né? A hora que você sair na rua, encontrar as pessoas com quem você convive, pregue o Evangelho. Fala da salvação em Cristo. Porque, irmãos, com certeza o Senhor quer voltar, mas a igreja também precisa trabalhar pela sua volta. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus, que nós somos seus filhos, seus servos. Estamos aqui, ó Deus, para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero pedir que o Senhor venha envolver este lugar com a tua glória, com o teu poder, com a tua presença, e toda ação do inimigo entre nós caia por terra, seja destruída, repreendida em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.